Eu vou te dar agora uma aula completa, vai ser daqui a pouco, qual que é o meu método que eu uso para ter faturamento como esse aqui, todos os meses no marketing digital. Eu sei que parece demais, eu sei que parece um número inventado, eu sei que até parece promessa de político, ainda mais agora, né? Bom, mas não. Participa da aula daqui a pouco, é de graça, lá eu provo esses números aqui e te mostro qual que é o método que eu uso para ter esse resultado aqui. Só você clicar aqui embaixo para participar da aula, lembra? É daqui a pouco e é de graça, tô te esperando. Eu queria que cada um aqui falasse um livro que todos deveriam ler, na opinião da pessoa, e também um pouquinho sobre o último livro que leu. Inclusive, pode até colocar a questão da aplicabilidade, não, o que aplicou daquele livro. Eu vou pular essa parte. Da aplicabilidade não precisa falar. Fiquem aí, eu vou falar. Cortes da Malu. Cara, o último livro foi As Cartas de Bezos. Eu tô lendo um livro agora chamado Blitzscaling, mas ainda não terminei, que é do cofundador do LinkedIn. Então, Cartas de Bezos. Blitzscaling? O que quer dizer? Você pode escalonar o seu negócio, você pode escalar o seu negócio, ou você pode escalar em formato de Blitzscaling, né? Que é você acelerar muito o crescimento da tua empresa e abrir mão da excelência. Essa é a essência do livro. Então, tem muito a ver com o que a gente faz aqui, cara. Ó, vamos acelerar, vamos fazer, vamos acontecer, escala, aumenta a equipe, aumenta, cresce, distribui. E a excelência? Não, a excelência vem depois. A excelência vem correndo atrás da escala, assim, né? É como que o LinkedIn fez, mas eu ainda não terminei. Bom, o último livro que eu li foi As Cartas de Bezos. O que eu aprendi? Eu aprendi sobre cultura e visão, né? Então tem uma passagem que ele fala assim, ó, a forma como Jeff Bezos entrevista para te contratar. Algumas empresas exigem que você tenha uma capacidade intelectual muito alta. Outras empresas exigem que você se esforce muito. Outras empresas exigem que você trabalhe cargas horárias muito grandes. Aqui na Amazon, não dá pra escolher 2 das 3. Tipo assim, cara, você tem que ser bom pra caramba, você tem que ter cultura e energia pra caramba, e muito do tempo você vai ter que ficar trabalhando muito tempo. Aí o processo dele de contratação, ainda continua sendo o dia 1. Aí ele fala assim, ó, todos os dias eu chego no escritório e falo assim, nós temos que temer o cliente. A gente tem que ter medo dele, porque se a gente deixar de fazer alguma coisa que ele não goste, ele vai procurar o outro no outro dia. Então, obsessão pelo cliente. Então, são os 14 princípios de cultura que me ajudaram pra caramba e que me colocam numa visão, numa perspectiva maior e da importância de você ter um rumo, segui-lo, mudar o planejamento, mas sempre manter o plano. Esse é o livro que eu recomendo pra quem tá precisando aí entender um pouco sobre cultura organizacional. E o que você acha que todo mundo deveria ler? Porque isso foi as lições do último. Isso, as lições do último. Todo mundo deveria ler a Bíblia como livro filosófico e de pouca princípio. gente lê, inclusive, esse daí. Porque também, se a gente for pegar difícil, a Bíblia né? como um todo, é gigantesco, né? 66 livros. A Bíblia todo mundo tem que ler porque é um livro de princípio. Meu pai me falou isso, cara. A Bíblia, ele sempre falou isso. A Bíblia é como um livro filosófico. Tem muitos ensinamentos. Mas eu acho que, assim, me perguntaram isso, né? Jó, se você tivesse que ler apenas um livro na vida, a Bíblia. Eu estudei em colégio religioso durante 12 anos, assim, né? Eu tinha aula de religião 3 vezes por semana. Era o da Bruna Sufistinha, esse aí ou não? Não, era da Bruna Sufistinha. É importante a gente fazer esse reforço. Enfim, na minha opinião, o livro de todos os livros. Mas, pra não falar do mesmo livro, a segunda pergunta que eu acabei de falar de storytelling, eu acho que falar o penúltimo, né? Pode ser. Ah, sim. De um livro muito interessante, que é Como Chegar ao Sim, do agente número 1 do FBI, mais de 2 milhões de cópias. E é muito bacana esse livro, que ele tem um conceito muito interessante, né? Ele usa todas as estratégias deles como negociador profissional, só que ele coloca em aplicabilidade para coisas do cotidiano. Então, por exemplo, como você negocia a venda de um imóvel, tá? Você de um lado, o cara do outro. Então, ele pega todas as técnicas, porque existe um racional. Por exemplo, como que você se porta no processo de negociação? Você tem que ser firme com o problema e gentil com as pessoas. Porque uma negociação não é eu contra você, é nós dois contra o problema. Porque existe 2 tipos de perfil na negociação. Muito bom. O gentil e o firme. Tipo policial bom, policial mal. Agora, qual que é o problema? Quando uma pessoa gentil vai negociar com firme, geralmente ela que cede. O firme é aquela pessoa que não arreda. E geralmente, ela, como ela é gentil, ela fala assim, tá bom, vai assim. Tá bom, vai, eu deixo. Mas o que acontece? Uma negociação tem 2 grandes objetivos, ele diz. Primeiro, é que você consiga aquilo que você quis. E o segundo, a manutenção do relacionamento. Por exemplo, todo bom comerciante, ele só não quer vender. Ele quer o cliente dele feliz pra ele voltar de novo. É o lifetime value, né? Lifetime value. Então, quando um gentil negocia com firme, ele cede, mas não volta. Então, o firme também perde. Entendeu? Então, você aprender qual que é o teu perfil, se é mais gentil ou firme, reconhecer qual que é o calcanhar de Aquiles do firme, qual que é do gentil. Então, ele dá esses conceitos muito práticos pro nosso cotidiano, assim, que você fala, caramba, cara. Olha isso, geralmente quem é firme, falou, você que tá do outro lado aí, você é um negociador firme, você já deve ter conseguido o que você queria. Às vezes na última venda, você conseguiu o que você queria. Só que aquele cara nunca mais volta a fazer negócio com você, provavelmente, além de não te recomendar, ele vai falar mal de você. Então você perdeu muito dinheiro futuro.
se você é um negociador firme e não tem as estratégias corretas. E se você é um gentil, também você é só feito de bobo. Ser bonzinho é diferente de ser bobo. Então, ele dá esses conceitos que é bem aplicável. Pô, bem assim, pro dia a dia. bacana. Bem legal. Interessante. Mais um pra sua lista, né, amor? Tô vendo. Minha lista infinita. Aí depois você finaliza. Agora, senhoras e senhores, Tire as crianças da sala. tire o bola de bomba, tira as crianças da sala, Manu Perini! Não, eu vou falar de um livro que todo mundo tem que ler, que é O Príncipe, de Maquiavel, ali na faculdade, gosto bastante. Teste do tempo purinho, isso. E é um livro que, sei lá, ensina bastante coisa e não é difícil de ler. Eu, pelo menos, não achei difícil de ler, mesmo com todas as dificuldades. Na faculdade, foi uma faculdade muito... Eu fiz ciência política, pra quem não sabe. Eu sou formada eu carinhosamente em ciência chamo de ciência soviética. Porque tinha uma certa inclinação para um espectro político. Mas, por favor, continue. E aí, como eu entrei na faculdade mais velha, eu tinha maturidade pra entender que eu tinha que ler, não tinha outra opção. Então, eu lia de verdade, mas Inclusive, era você difícil. lia muito naquela época e teve ótimas notas na faculdade. Sim, não, eu fui muito bem, lia bastante, só que era um processo mais difícil. Enquanto uma pessoa, sei lá, demora horas pra ler Maquiavel, eu demoro dias, porque é pequenininho, né? O Príncipe, na verdade. Então, eu gosto bastante, acho que todo mundo deveria ler. E o que é a outra? O último que eu li? Não, eu tô lendo... Não vou falar. Como chama? Toda sua. Sabe qual é o meu livro preferido, Caio? Você não perguntou, sabe qual é? Peça-me o que quiser, mas eu nunca li. Quem leu foi a Malu, mas é o meu preferido. Esse, por sinal, gente, não comecem a ler Galera, por ele. R$28,70 na Amazon, Silvia Day toda sua. É isso aí. É uma série, são 5 livros. Mas é bem legalzinho. Olha a headline. Ele me possuiu e eu fiquei obcecada. Eu vou parecer uma piada desse jeito. Não, mas deixa eu falar sério agora sobre esses livros. Como tem muita gente que tem dificuldade de ler, né? E eu acho que não importa qual leitura você tá fazendo, toda leitura é válida. É uma musculatura. Então, é uma musculatura, você ganha linguagem, você ganha vocabulário mesmo. Então, eu acho que eu falo muito melhor quando eu tô lendo. Até porque eu escrevo melhor. Tem umas frases muito boas. Eu lembro de um que você me falou. Eu sempre gravo. Porque eu falo com a Malu essas frases que eu acho E aí eu legais, falo as ela minhas fala também. comigo também. O Bruno é aquele cara que ele não lê, mas ele é louco pra saber o que tá acontecendo, Ele né? tá. Como é que tá? Você tá em que parte aí? Relaxa que ele tá sempre sabendo. Mas eu lembro quando a Malu... Eu não lembro qual livro, mas teve uma vez que ela falou, olha essa frase aqui que interessante. Esse livro é o Eu Receberia as Piores... Ela até sabe qual o trecho. Eu receberia as piores notícias pelos seus lindos lábios. Mas esse é bem... literatura rebuscada esse daí, tanto que Daí é cultural, era o gênero que a gente tinha classificado. Mas era assim... Leiam esse pra quem quer começar com histórias, inclusive, que acha muito podre, né? Ai, é muito ruim essa escrita. Esse é muito bom. E a frase era assim, o cara tava pedindo o autor. desculpas, o protagonista, né? Tava pedindo desculpas pra mulher que ele gostava. Ele falava, me perdoe por Essa todos os frase é muito combates que boa. eu lutei contra a vida e perdi por pontos. Sabe, uma luta que você perde por pontos, Nossa, você tá lá, genial. não é Nossa. nocauteado, mas você perde por pontos no final. Ele falou, eu tava quase sempre vencendo, mas eu sempre perdia. Caraca. Ele pedia desculpa por isso. Isso eu no falei, poxa, final, bacana. quando dá merda no romance. Mas enfim, leiam o que tiver pela frente. Não importa o que os outros falam sobre a leitura que você tá fazendo, seja uma historinha. Só leia. É melhor ler alguma coisa do que não ler. Não, com certeza. Concordo. Quanto ao meu, eu pensei no Maquiavel pra falar, só que a Malu falou antes. Porque tem muita frase boa. Você falou, por exemplo, do cara que é gentil, que ele perde a negociação, né? O Maquiavel já falava. É verdade. Um homem que queira fazer de todas as coisas profissão de bondade deve arruinar-se entre tantos que não são bons. Então eu adoro esse livro. Inclusive, a frase que eu gosto do príncipe é faça o bem aos poucos e o mal de uma vez. Igual um raio. É O Malu muito faz boa isso, essa. Ariana, né? Raiz. Maquiavel é muito bom, gosto bastante do Príncipe, mas o livro que eu acho que todos deveriam ler, vocês falaram de ótimos livros também, mas pra manter aqui, né, como uma recomendação clássica, é a Revolução dos Bichos. Porque eu acho que é um livro realmente pra todo mundo. Não é um livro complicado de entender. A primeira vez que eu li eu era criança, eu fiquei impressionado com exemplos lá do cavalo Sansão, que trabalhou pra caramba pra fazer a Fazenda dos Bichos dar certo, a Granja dos Bichos, e no final ele foi sacrificado. Foi mandado lá no carro do carniceiro. Eu lembro que eu fiquei olhando aquilo, né, criança, e falei, meu Deus... Como é que o Napoleão fez isso com o Sansão? Não entendia. E a gente vê aspectos da vida pública naquele livro. A questão das ovelhas serem o povo, toda hora enrolado por alguém de fala bonita, né? Que é o porco garganta, que vai lá e convence as ovelhas a fazer o que eles querem. E a ovelha muda de visão, assim, rapidamente. Esquece o passado. Você vê a questão do governo culpando sempre o inimigo externo quando as coisas dão errado. Tudo que acontecia na fazenda dava errado, era culpa do Bola de Neve. O que dava certo era mérito do Napoleão. Eu lembro de uma passagem da galinha falando: nessa semana, coloquei 6 ovos em 5 dias, graças à liderança do camarada Napoleão. O que tem a ver o porco com a galinha botar os ovos, né? E acontecia isso. Então acho que é um livro muito elegante. E o último que eu li é A Desestatização do Dinheiro, do economista austríaco Friedrich Hayek. E o que é bacana desse livro? Porque em 76, isso são 32 anos antes do Bitcoin surgir, ele já falava que, de alguma maneira, ele não sabia como,
mas a gente tinha que remover o dinheiro das mãos do governo, porque ele não acreditava que com o governo controlando o dinheiro a gente teria uma moeda de qualidade novamente. E ele fala os porquês disso no livro. Ele praticamente fala, alguém tem que criar o Bitcoin. Sem saber que alguém criaria. É muito bom o livro, só que ele exige um pouco mais de compreensão econômica, porque não é um livro escrito igual a Revolução dos Bichos pra todo mundo entender. Mas eu vi até um paralelo entre o que você falou, do cara que cede na negociação e do cara que não cede. Quando a gente gravou o teu último podcast junto, eu falei lá, ou foi no penúltimo, muito, hein, mas eu falei da regra da minoria, que é essa questão de que a gente não precisa de uma maioria pra que as coisas mudem. Basta ter uma minoria intolerante. Porque o intolerante é esse cara duro na negociação, ele não muda de ideia, e a maioria muda. Então se você tem uma minoria, por exemplo, que acha que o Bitcoin tem valor e a maioria muda de ideia, daqui a pouco essa minoria se transforma em maioria, que é o que a gente tá vendo ao longo do tempo com o número de pessoas comprando, transacionando, guardando cada vez maior. Então fica essa... A maior frase que eu escuto, a maior desculpa que eu escuto é não tenho dinheiro para começar. Cara, se você quer começar no marketing digital, começa sem dinheiro mesmo. Dá sim, começa com o que você tem agora, mas começa. Você deu sorte de viver na era, no tempo, no ano mais transformador, mais cheio de oportunidade que já existiu. Tá aí fazendo beicinho, corpo mole. Não pode, cara. Se você quer de verdade começar no marketing digital e não tem dinheiro, eu vou te dar agora uma aula completa, vai ser daqui a pouco, qual que é o meu método que eu uso para ter faturamento como esse aqui, todos os meses no marketing digital. Eu sei que parece demais, eu sei que parece um número inventado, eu sei que até parece promessa de político, ainda mais agora, né? Bom, mas não. Participa da aula, daqui a pouco, é de graça, lá eu provo esses números aqui e te mostro qual que é o método que eu uso para ter esse resultado aqui. Só você clicar aqui embaixo para participar da aula, lembra? É daqui a pouco e é de graça, tô te esperando.